Sem notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias está começando, trazendo para você os principais assuntos de Linhares e região, e você confere em destaque na edição desta segunda-feira. Choque entre dois caminhões na BR-101 aqui em Linhares foi na tarde desta segunda. Movimento quer impedir a desmontagem de plataforma da Petrobras em Uruçuquara. Último dia para o pagamento do IPTU com desconto em Linhares em cota única. Prefeitura cede terreno para a construção de uma unidade de radioterapia aqui em Linhares, vai ser no bairro Três Barras. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. 30% dos pacientes com consulta agendada com especialistas em Linhares deixam de comparecer ao médico. Esse é o assunto da nossa entrevista do último bloco com o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles. Confira também o resumo do nosso esporte de hoje. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim, seu canal local. Dois caminhões envolveram-se numa batida no perímetro urbano de Linhares nesta tarde. Apesar do susto e dos prejuízos provocados pelo impacto, ninguém ficou ferido. O choque entre os veículos aconteceu nessa tarde, por volta das 4 horas. Os envolvidos contaram que o primeiro condutor freou por conta do semáforo que estava fechado. E o condutor do caminhão azul, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e se chocou na traseira do veículo que estava parado. O trânsito ficou lento e depois de alguns minutos, o motorista do caminhão azul conseguiu retirar o veículo e levá-lo ao acostamento. Assim, o trânsito voltou a fluir normalmente. Apesar do grande estrago, os dois condutores saíram ilesos do acidente. Isso aí, tem que ter muita atenção nos cruzamentos aí aqui de Linhares. São vários cruzamentos sinalizados, tem que ter bastante atenção. O processo de descomissionamento da plataforma da Petrobras no Espírito Santo tem provocado reações de movimentos contrários a essa medida, que além de cara, gera impactos ambientais, argumentam especialistas. Um desses exemplos é a plataforma de Cação, no litoral de Uruçuquara. As 3 plataformas que formam o complexo de Cação, no litoral norte do Espírito Santo, começaram a extrair petróleo em 1978. Agora, com elas desativadas, a Petrobras planeja fazer o descomissionamento da estrutura. O problema é que agora, mais de 40 anos depois, os pilares submersos tornaram-se um riquíssimo ambiente marinho e atrativo turístico da costa capixaba. Um movimento organizado por ambientalistas, empresários e pescadores luta para impedir que as plataformas deixem de fazer parte do cenário desta região. Na hora que termina o petróleo, a Petrobras no mínimo teria a obrigação de fazer o quê? Dar manutenção naquilo daqui para diante. Mas não, simplesmente disse que ela não oferece segurança. Se ela não oferece segurança, o que nós pensamos? Criar recifes artificiais marinhos com a estrutura que está lá. A comunidade nessa instalação ela nunca foi consultada, isso há mais de 40 anos. Hoje a comunidade tem a sua opinião formada, que é que ela permaneça. Queremos os recifes. A nossa comunidade ela é pesqueira, vive do comércio da pesca. Temos aqui os pescadores amadores que vêm, que pescam naquela região, onde que eles falam que ali se concentra o maior número de pescados, de peixes da nossa região. Nós temos ali recifes naturais já formados nos seus ferros dela, e nós queremos que ela continue, sem contar que ela pertence ao visual da nossa comunidade. O movimento A Plataforma é Nossa procurou diversos órgãos envolvidos nesse processo. Alguns deles são favoráveis à manutenção da estrutura como ela está, ou que ao menos a parte submersa seja afundada e continue servindo de ambiente marinho, ainda que artificial. Para o coordenador do movimento, o prejuízo ambiental à vida marinha já adaptada às plataformas será maior do que aquele gerado quando elas foram erguidas em 1978. 40 anos após, ela já faz parte daqui e já tem uma fauna marinha própria local, né? É importante falar que logo que ela foi colocada, houve um grande prejuízo à pesca. E agora, quando a coisa está ficando melhor, eles querem retirar. A gente tem algumas espécies que são predominantes, né? Temos o mero, que ele tem a moradia, aí em volta temos as sardas que nadam, um ariocó, vários peixes que formam ali uma biodiversidade que trazem vida para cá e ajudam no nosso trabalho, né? Que a gente vai para o mar pescar. A estrutura ali da plataforma certamente ajuda muito em manter esse pescado ali. Isso daí ela faz com
como que em volta não tem nada, ela se torna uma referência para todos os tipos de peixe, né? Vem os pequenos e vão assim agregando valor. Vem o maior que vai comer o pequeno e traz essa vida toda. Bijupirá, uma cavala. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou a favor da manutenção desse tipo de plataforma como ambiente marinho artificial. Já esse professor universitário sugere que o local seja usado para pesquisas marinhas. A ideia era se transformar aquilo ali, além de um laboratório de biologia marinha, né, que serviria hoje para os cursos de engenharia ambiental, biologia marinha e outros cursos. Além disso, seria um ponto turístico que seria um ponto de referência para embarque e desembarque dos navios que fazem a costa brasileira, os MSC da série, MSC Costa e outros que tem aí, que trafegam nessa região. E seria também um laboratório de pesquisa para os nossos cursos, não só da Faculdade de Icaré, mas também da UFES ou de outras instituições a nível nacional, eu ia até internacional. A Petrobras informou que a licitação para a desmontagem das plataformas está em andamento e que vai cumprir a legislação ambiental à risca. O Ministério Público Federal acompanha de perto, intermediando a negociação entre os envolvidos. A plataforma acabou gerando um recife artificial naquela área, fomentando o turismo, atraindo espécies para lá como o mero, entre outras. Então é interessante que haja algo semelhante lá se a plataforma não ficar. E aí seria interessante porque geraria um legado positivo de uma atividade econômica já encerrada. Da mesma forma, temos que verificar quem ficaria responsável por essa atividade para garantir que nenhuma norma seja prejudicada. Durante o período do defeso do camarão, que é quando a pesca de arrasto fica proibida, a fonte de renda dos pescadores vem do aluguel dos barcos para turistas que vêm para cá para a pesca nas plataformas. Segundo a comunidade, a desmontagem da estrutura vai trazer problemas ambientais, mas também vai afetar a economia local. 92% do meu público são que vêm e praticam o esporte da pesca na pousada. Nesses 20 anos, a gente tem um sistemazinho que gerencia a pousada, a gente pergunta qual é a prática de esporte. Agora estamos tendo um crescimento no esporte radicais, né, que é o kite, o surf, mas a pesca sempre foi o carro-chefe. Pois é, em uma reunião na sede do Ministério Público Federal aqui em Linhares, representantes do IBAMA mostraram-se favoráveis à manutenção desses recifes artificiais, mas a responsabilidade pela estrutura é mesmo da Petrobras. Uma reunião será marcada entre o Ministério Público Federal, a Capitania dos Portos e a Agência Nacional do Petróleo para continuar a discutir o assunto. Você agora confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. As chances são para ajudante de obras, analista de qualidade, auxiliar de campo, bitolador, conferente de expedição, chefe de cozinha, distribuidor de vendas, fisioterapeuta, impressor, flexográfico, inspetor de qualidade, lavador de veículo, mecânico de bicicleta, nutricionista, operador de empilhadeira, operador de furadeira, padeiro, rasteleiro, serrador, técnico em eletromecânica, técnico em instalação de alarmes, técnico em segurança do trabalho, tosador e vendedor externo. Os interessados, claro, têm que procurar a agência do Cine na Avenida Governador Lindenberg, leve os documentos pessoais, a carteira de trabalho e um comprovante de endereço, um talão de energia ou de água, ok? Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira de outono em toda a nossa região. Terça-feira de sol entre nuvens, sem chuva. Temperaturas em alta, Linhares com mínima de 21 e máxima de 33 graus. Colatina com mínima de 20 e máxima de 31. São Mateus com variação entre 22 e 34. Em Vitória, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E a seguir, nesta terça-feira é o último dia para o pagamento do IPTU em cota única com desconto de 10%. Até já. Uma boa notícia para a saúde pública de Linhares, principalmente para pacientes com câncer. A Prefeitura cedeu esta área pública localizada no bairro Três Barras para a construção de uma unidade de radioterapia, tão desejada, que será uma complementação do setor de oncologia do Hospital Rio Doce. A obra é um projeto do Ministério da Saúde, alinhado ao plano de expansão do serviço de radioterapia em território nacional. A concessão do terreno ocorrerá de forma gratuita pelo prazo de 15 anos. Essa obra é muito importante, bastante esperada, vai diminuir o sofrimento de pessoas com tratamento
contra o câncer, que tem que seguir para Vitória para fazer as sessões de radioterapia. E termina nesta terça-feira, dia 7 de maio, o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2019, em cota única e com desconto de 10%. O secretário de Finanças do município, Bruno Marianelli, falou sobre o assunto. Quem quer pagar com desconto de 10%, amanhã, dia 7, é o último dia. E também é o último dia para aquelas pessoas que querem pleitear a isenção do IPTU. Né? Lembrando que para pleitear essa isenção é necessário que a pessoa tenha uma renda de até um salário mínimo, tenha somente um imóvel e resida nesse imóvel, né? Então, você tendo essas condições, você pode fazer, né, o requerimento aqui na prefeitura para ter a isenção. A gente tem essa arrecadação do IPTU para destinar às obras. Então, são várias obras em vários setores, né? Nós temos obras hoje sendo feitas na área de saúde, como o PA do Shell, na área de educação, que estão sendo construídos, né, CEINs e escolas. Temos áreas na área de infraestrutura, né, algumas estradas que vão ser dada a ordem de serviço, a infraestrutura do bairro Planalto que já está sendo feita. Então, são essas obras, né, que dão dinamismo, que criam empregos, que criam mais condições de conforto para a população, é que a gente está focando com essa receita de IPTU. Agora a gente vê como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 353 a saca. Arábica 7, R$ 301. O Conilon tipo 7 começou a semana desvalorizado, R$ 262 a saca. Altemar Félix trazendo o resumo do esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Pois é, a garotada do Linhares Futebol Clube está saindo da promessa para a realidade, a caminho da primeira divisão do Capixabão de futebol profissional. Venceu no último final de semana o Pinheiros em Nova Venécia por 1-0, gol de Wendel, que é artilheiro do time e da própria competição. O técnico Iup Silva avalia o trabalho apesar das dificuldades. A gente busca sempre o melhor, né? Alcançar sempre lá em cima. É amor à camisa, como eu falei, e se Deus quiser nós vamos chegar assim, subir esse time, porque ele não merecia ter caído e vai continuar no lugar que é dele, que é a Série A. E o Linhares não para, volta a campo nesta terça-feira, 18h30, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia, onde vai enfrentar o Vilhavelense. Já classificado, o objetivo do Linhares é chegar entre os 2 primeiros colocados para a disputa das semifinais e levar vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista com o secretário municipal de saúde, que é o Saulo Meirelles, falando sobre as desistências, né? Muitos pacientes que deixam de ir a consultas com especialistas aqui em Linhares. É um instante só. E a gente, nesse último bloco, eu vou conversar com o secretário municipal de saúde de Linhares, o Saulo Meirelles, que vai falar sobre vários assuntos relacionados à área da saúde, mas o primeiro deles é sobre o alto índice de pacientes que acabam se esquecendo, não sei, enfim, deixando de ir a consultas com especialistas aqui no município. Esse índice chega a 30%, são mais de 16 mil pessoas que acabam não indo às consultas. E para falar sobre esse assunto, eu converso então com o secretário Saulo Meirelles. Saulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui para poder falar de um assunto tão importante que é a saúde do município de Linhares. Saulo, eu tenho assim vários assuntos para a gente falar aqui, mas falando especificamente desse assunto, dessa demanda das consultas com especialistas, é um número alto, né, de pessoas que acabam não indo a essas consultas com especialistas no município, né? Esse, Cláudio, é um índice que preocupa muito, porque nós temos uma capacidade instalada no município. E essa capacidade bem utilizada gera mais eficiência na rede pública de saúde. Nós estamos falando de 30% aqui, que gera 16 mil consultas. Mas não é só isso. Quando a gente vai para as consultas agendadas em outros municípios, Vitória, por exemplo, a gente atinge 40%. Mesmo transportando hoje 44 mil pessoas, essa é a quantidade de consultas que são feitas no ano, são transportadas pelo município até outros municípios, Vitória, Colatina. Mesmo assim, ainda tem ausências de 40%. Ou seja, então, pelo que você está dizendo, não são só as consultas com especialistas aqui na cidade, são os que viajam também para fazer. Nós fizemos um diagnóstico daqui da cidade no primeiro momento, mas nós temos os indicadores de outros
das consultas também realizadas fora do município. Aquele paciente que o município tira daqui para levar para consultar em outro lugar. Exatamente, que é ainda maior do que os 30%. Isso preocupa muito ao município. É claro que a gente não está aqui para culpar o paciente. Precisamos fazer um diagnóstico responsável para ver exatamente quais são as causas. E pode ser diverso. Uma delas pode ser o descuido. Esquecimento mesmo. Um esquecimento. Aí nós temos ferramenta para tratar mais disso, para comunicar com mais frequência. Essa pode ser uma possibilidade. A outra pode não ter condições de chegar até o ambiente, condições de transporte mesmo. Mora longe, está sem dinheiro. Então, quer dizer, é preciso diagnosticar, a gente vai fazer uma amostra agora. O primeiro passo foi identificar o indicador, que nós já identificamos, e agora fazer uma amostra disso para ver o que o município pode fazer para estar realmente utilizando de forma mais eficiente a capacidade instalada que ele tem. A gente sabe que na prática algumas especialidades elas demoram, às vezes não são tantos médicos para uma demanda tão grande e às vezes demora alguns meses, né? Bom, a não ida a essa consulta acaba deixando assim, até um paciente que está na espera também perdeu a oportunidade. O que nós estamos pedindo aos pacientes que não podem, por algum motivo, não podem ir até ao centro de especialidade para fazer suas consultas, que comuniquem com antecedência, porque aí sim o município pode se reprogramar e utilizar para que outras pessoas utilizem. Agora, que canal o paciente poderia entrar em contato para poder dizer, olha, eu não vou poder mais ir à consulta, por exemplo? Sim, a própria USL, quando ele vai lá e faz o agendamento, é dado para ele o contato da instituição com o telefone, para que ele possa ligar para lá em caso de cancelamento. Então, lá na central de marcação de consulta, de agendamento, é só ligar de volta, gente, ó, não vou poder, dar o meu lugar para outro aí, porque eu não vou poder. Exatamente. A gente pede a compreensão dos pacientes para que façam isso, para a gente utilizar melhor essa capacidade que o município tem. Bom, a gente não combinou aqui antes, mas eu queria saber, ao menos numa média geral, você tem ideia de qual o número de consultas com especialistas a gente tem hoje aqui no município? Qual a demanda mensal, mais ou menos? Na verdade, a gente tem uma demanda anual. São agendadas 55 mil consultas. 55 mil com especialistas? Com especialistas. Das mais diversas áreas? Das mais diversas áreas. Desse total, 30%, ou seja, quase 17 mil pacientes deixam de ir às consultas. Então, é uma perda muito grande. Precisamos, de fato, criar alternativas da gente reduzir esse percentual. Se é aqui na cidade, é o horário que um outro paciente poderia estar no lugar e não está, o médico deixa de atender. Se é em outra cidade, é uma vaga no transporte. Isso. Enfim, causa um sério problema, né? Isso aí. Tá certo. Saulo, secretário, só mudando de assunto, aproveitando sua presença, falando ainda de saúde, eu tenho visto que o senhor tem feito várias reuniões, vários encontros com lideranças aí nas comunidades. Qual o objetivo dessas conversas aí com essas lideranças? Cláudio, a gente acredita nas gestões compartilhadas e, acima de tudo, numa gestão com envolvimento. Não se constrói nada sozinho. Para construir é muito difícil e a comunidade pode participar muito. Quem sabe, de fato, a necessidade de cada comunidade, de cada bairro, até mesmo dos servidores das unidades de saúde, são eles que estão no dia a dia ali. Então, muitas sugestões que são bem-vindas para o município, nós vamos buscar exatamente nesses contatos. As experiências que a gente teve até agora, que foi o encontro com os presidentes de comunidade, foi muito boa. Tivemos também um encontro lá em São Rafael. Esses encontros são feitos sempre depois do horário de expediente, para que todos a comunidade possam participar. Também teve um resultado muito grande, com sugestões práticas, simples e que o município não tinha informação. Entendi. Enfim, aí ouviu o maior interessado. Né? Ouviu o maior interessado. Essa semana a gente tem uma agenda bastante carregada. Hoje vamos estar lá em Povoação, às 17 horas. Amanhã no Guache. Na quarta-feira, o encontro com o CONCEL, que é o Conselho de Segurança de Linhares, e na quinta-feira em Pontal. Então, a gente vai estar intensificando esses encontros. O resultado inicial foi muito satisfatório e a gente espera que realmente haja um envolvimento, uma participação coletiva e, com certeza, com participação coletiva, com envolvimento das pessoas, o resultado é sempre muito maior, muito melhor. Tá aí, ó, toda a comunidade convidada, né, a participar, porque é o momento de sugerir. Talvez não dê para fazer tudo ao mesmo tempo, mas enfim, já vai tomando o pé da situação e tentando resolver, né? Claro, essa comunicação mais próxima serve para justificar, mas o objetivo principal não é justificar. É realmente buscar soluções, tá informando, mas também tá recebendo informação para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Não são trabalhos individualizados, né? O trabalho individualizado gera justificativa e não é esse o objetivo. Entendi. É cada um saber a necessidade do outro, tanto a comunidade reconhecer e saber da necessidade do município,
como o município também entender melhor essa demanda local, de cada local tem sua particularidade. Então... Eu estou conversando com o secretário municipal de saúde de Linhares, Saulo Meireles. Secretário, eu quero falar agora com o senhor sobre a UPA 24 horas ali do bairro Shell. Todo mundo está passando, ele vendo a obra. A obra está ficando bonita. Bonita, né? Tem o alambrado ali, já calçada, enfim, praticamente pronta, pelo menos a parte física. Tem uma previsão, quando é que realmente ela pode entrar em funcionamento? Antes de falar da UPA, Cláudio, se você me permite, eu queria falar dessa visão de humanizar os ambientes. Nós precisamos, de fato, humanizar os ambientes. A UPA é um ambiente novo, moderno, né, que a gente precisa ter todo cuidado para que continue daquela forma. Mas nós precisamos também, o HGL. O HGL é um ambiente que precisa ser transformado. Transformado. Tem um projeto de... Projeto não. A estadualização vai acontecer. Já é uma A efetivação do HGL, da estadualização vai acontecer. Nós não temos dúvida disso. É claro, tem alguns entraves que estão discutindo junto com o Estado, mas não tem como retroagir nisso. Por que não tem? Porque nós hoje gastamos 40 milhões do município na rede hospitalar. Rede hospitalar, estou falando da HGL, se a gente pegar o Rio Doce, são 67 milhões. Através de convênio, o que corresponde a quase 50% do investimento do município na rede hospitalar. E isso está invertido, porque nós temos que investir na atenção básica, onde hoje o município investe somente 18%. Entendi. Ou seja, temos que rever esse modelo de gestão. O prefeito, né, cobrou muito firme do governo estadual. Nós não temos dúvida que isso vai acontecer, pode demorar um mês a mais, um mês a menos, mas vai acontecer. O governo conhece os indicadores, nós não podemos gastar hoje 33% dos recursos próprios da saúde... Com o HGL. Com o município, 33% na saúde. Por quê? O Estado hoje, somando todos os municípios, gastam 10 bilhões, somando todos os municípios. 2 bilhões são investidos na saúde, significa 20%. Só que o município de Linhares foge dessa regra, o investimento é muito maior que o município faz. E o senhor acha que o maior peso é exatamente por culpa do HGL, esse valor maior? É claro que 40 milhões, nós estamos falando de 21 milhões de folha de pagamento, 10 milhões de contratos, 9 milhões entre medicamentos e outros gastos. Esse valor é representativo no orçamento de 150 milhões. O orçamento do município hoje é 150 milhões. 40 milhões são gastos no HGL, ou seja, é um percentual bem elevado, expressivo. Né? Então, imagina esse recurso sendo investido na atenção básica. Bom, então com a estadualização, enfim, o município deixará de investir todo esse dinheiro e pode aplicar aí nas unidades básicas, nos serviços básicos. É essa a ideia? Exatamente. Mas, de qualquer forma, né, você falou da UPA, eu queria retomar esse assunto. Qual é o objetivo da UPA? É transformar o HGL no hospital referenciado. Ou seja, não ter aquele atendimento do pronto-socorro. Todo esse atendimento seria feito na UPA e, à medida que houvesse necessidade de internação ou outro tipo de tratamento, fosse transferido para o HGL. Ou seja, o HGL seria um hospital referenciado, mudaria totalmente aquele formato de atendimento que tem hoje, profissionalizando mais aquele ambiente hospitalar. Ou seja, a UPA é aquela primeira entrada, viu? Dependendo da gravidade, o cidadão é encaminhado para um hospital HGL ou para um outro hospital também, né? Mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Então a UPA é a porta de referência mesmo. Qualquer necessidade emergencial seria a UPA, havendo necessidade de internação, aí sim seria referenciado para o HGL. Mas não tem um risco, secretário, de todo aquele movimento que a gente estava acostumado a ver, até que diminuiu nos últimos dias, né? Aquele movimento ali em frente ao pronto-socorro do HGL, vir para a UPA do bairro Shell, não criar aquela muvuca ali na frente? Cláudio, não vou dizer que o risco não existe, é claro que o risco existe, mas é preciso fazer algumas ações integradas. E o município tem feito isso. Quando o prefeito autoriza, a gente tem um impacto de 2 milhões anual, 2 milhões e 400 com carro, anual, para estar viabilizando o aumento dos médicos, para estar de forma imediata, porque o projeto já foi aprovado, nós já estamos com o processo seletivo, para colocar profissionais nas unidades de saúde, para que todas as unidades tenham os seus profissionais. Quando nós buscamos, junto à CI, a aprovação de mais 9 equipes PSF, é exatamente para fazer um trabalho integrado. Por um lado, você tem a UPA, por outro tem um hospital referenciado, por outro tem uma estrutura na atenção básica bem estruturada, né, com profissionais bem remunerados e com aumento de equipes. Então, essas ações de forma integrada, aí sim, a gente vai reduzir essa questão da fila. Precisamos também modernizar algumas situações de fila. Por exemplo, estão acabando agora com a fila do transporte. Como? O paciente que vai fazer uma consulta, né, na hora que ele for à regulação, ele vai ter isso de forma automática, vai ser informado e o transporte vai saber automaticamente
que ele agendou aquela consulta e que não precisa mais ir até lá para agendar. Naquele horário... Tem muitas ferramentas que nós queremos utilizar de tecnologia para reduzir essa questão das filas, né? Esse ano ainda, até o final do ano, toda a rede vai estar com o prontuário eletrônico pronto. Integrado, então, tudo integrado. Até dezembro a gente quer automatizar tudo. Só a tecnologia é para usar. Exatamente. E nós queremos usar isso da melhor forma para evitar, porque sabemos que enfrentar fila de forma normal já é difícil. Imagina você enfrentar fila com problema de saúde. Então a gente quer reduzir isso e com essas ações integradas, a gente acredita que vai reduzir de forma considerável. Que maravilha esse bate-papo com o secretário municipal de saúde, Saulo Meirelles. Só para a gente finalizar, não dá para falar de prazo ainda não, da UPA ou sim? Até o final do ano, será que inaugura, entrega? Sim, até o final do ano a gente não tem dúvida. Inclusive a obra está praticamente pronta. A gente está na fase de equipamentos, estamos fazendo um levantamento de todos os equipamentos, já está em fase de aquisição. Então a obra fisicamente já está praticamente pronta. Bacana, vamos aguardar aí. Estamos torcendo para uma saúde pública cada vez melhor no município de Linhares, desvinculando aí a questão do HGL, o Estado assumindo a responsabilidade que é dele também, né? Secretário, obrigado pela presença, por esse bate-papo. Cláudio, eu que quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para estar falando de saúde. As expectativas são muito boas e eu tenho certeza que o resultado desse trabalho, o prefeito tem dado todo apoio para a saúde e eu tenho certeza que o resultado vai ser satisfatório. Nós esperamos. Bom, obrigado. Por hoje é só. Você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela sua participação. Para quem é assinante Sky, 316.1. Essa entrevista, todo o nosso conteúdo fica disponível no nosso canal no YouTube. E você vê aí também o endereço da nossa página virtual no facebook.com/Rede Sim Linhares. Agora o nosso telefone, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.